Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o instrumento de medição micrômetro, né? Hoje a gente vai fazer, né, uma análise de leitura e interpretação de uma medida, né, pelo mesmo. Nosso foco nesse momento não é falar sobre os tipos de micrômetro, né, mas mesmo assim vamos falar um pouco sobre a questão do funcionamento, né, até para poder dar base na questão da leitura, né? A gente já tem vários vídeos sobre paquímetro no canal, mas sobre o micrômetro esse é o primeiro. E o micrômetro ele tem um detalhe interessante que, não levando em consideração a ação final dele, mas levando em consideração a questão do mecanismo, é a base para os vários tipos de micrômetro, né? Que leva em consideração justamente uma transmissão por meio de fuso, né? Ou seja, ele vai ter um deslocamento rotativo, o qual ele tem um fuso compasso, né, extremamente pequeno, né? Normalmente aí em torno de 5 décimos, né, de passo, ou seja, a distância de uma crista de um filete para o outro, o que faz com que o deslocamento linear do tambor em relação ao corpo do micrômetro ele seja lento, né? Então você tem como ter no micrômetro uma aproximação elevada no que diz respeito à precisão da medida, né? Então normalmente o micrômetro você vai encontrar ele com aproximação de 0,01, né, centésimo de milímetro, né? Ou seja, quando a gente fala aproximação, a gente está falando da menor medida possível a ser medida com aquele instrumento, né? Como eu disse, a gente tem vários tipos de micrômetro, né? Mas no que diz respeito ao mecanismo, ele praticamente permanece o mesmo. Existem alguns micrômetros que têm alguns sistemas internos diferentes, né? Ele tem uma relação de avanço maior, né? Mas o princípio dele toma como base essa característica, né? Ou seja, o deslocamento por meio do fuso, né? Um fuso de alta precisão, o qual te dá uma aproximação elevada. Micrômetros analógicos, né, como esse aqui da imagem, ele tem normalmente essa aproximação de um centésimo. Né? Micrômetros digitais eles conseguem ter uma leitura, né, de deslocamento linear ainda com a maior precisão, né? Então você consegue ter aí a aproximação milesimal, né? É um milésimo de milímetro. Né? A gente vai fazer alguns exemplos mais para frente. O próprio analógico também, né? A gente tem analógico com aproximação aí também mais elevada, né? 2 milésimos de milímetro, 1 milésimo de milímetro. Mas o princípio, que é o foco nesse momento, ele está muito ligado a essa questão da transmissão por meio do fuso. Né? E aí, em outro momento, a gente vai fazer aula falando sobre os outros tipos de micrômetro. Né? Então, vamos observar aqui a leitura, né? Para entender um pouco sobre como utilizar, né, essas características do micrômetro, principalmente em processos seletivos, né, ou no dia a dia mesmo aí, da área metrológica. Bom, aqui tá ampliado, mas aqui basicamente o que representa, né, o corpo do micrômetro, né, com essas informações aqui gravadas nele, e aqui o tambor do micrômetro, que é onde você consegue girar, né, ele, né, para ele ter um avanço de aproximação do ponto de medição ou se distanciando, né? Então esse tambor ele representa justamente essa parte aqui e onde está gravado inicialmente e aqui justamente que é o corpo do micrômetro onde você tem lá os valores gravados. O qual ele fica fixo, né, linear, né, serve como guia e o tambor gira para que se tenha lá o deslocamento. Bom, voltando para o exemplo, o que acontece no corpo gravado do micrômetro, tomando como base aqui essa leitura, a gente tem distanciamentos aqui que ocorrem de 1 em 1 milímetro, né, nessa parte aqui superior. Né? Então a gente tem aqui de 0 para 1, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5 e assim sucessivamente. Então representa aí espaços de 1 milímetro. Embaixo, né, o que acontece? Esses traços aqui embaixo, eles representam a divisão do milímetro. Né? Então a gente tem 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 e assim sucessivamente. Né? Então o que acontece? Se a gente tem essa divisão aqui, levando em consideração
meio milímetro, significa o seguinte: aqui no tambor a gente possui 50 divisões, né? Então essas 50 divisões do tambor representam justamente a leitura de 0,01, vou dar aqui a cor, representa justamente a leitura de 0,01 centésimo de milímetro por divisão indicada aqui no tambor. Então, significa o seguinte: supondo que o tambor esteja alinhado com, tendo essa coincidência com a primeira linha, né, do corpo do micrômetro, se a gente girar o tambor 360 graus, ou seja, deslocar as 50 linhas, onde cada uma equivale a 1 centésimo de milímetro, significa que justamente ele vai ter a próxima coincidência nessa segunda linha aqui, o qual a gente vai ter a marcação de 0,5 décimos de milímetro, né? Ou seja, fazendo com que tenha 360 graus de giro, a gente vai ter um avanço de meio milímetro. 720 graus de giro, a gente vai ter um avanço a cada 1 milímetro. Ok? Então vamos observar aqui a leitura, que vai ficar mais fácil de compreender. Vamos lá. Se a gente for observar aqui, primeiro ponto, a gente tem que tomar como base essa referência aqui do micrômetro, né? Verificar o que foi que ela já ultrapassou. Então, aqui a gente já tem 15, aqui a gente já tem 16, 17, 18. Então, significa que ele já ultrapassou 18 milímetros. Ok. Só que embaixo ele ultrapassou alguma coisa, ele já passou também o de baixo. Ou seja, se a gente toma como base aqui um avanço de 5 décimos por divisão, então significa que ele aqui em cima já ultrapassou os 18 milímetros, mas embaixo ele também já ultrapassou mais meio. Ou seja, na verdade ele ultrapassou já 18,5. Vou colocar aqui 50. 18,50. Então ele já ultrapassou isso. Então esse valor aqui você já tem. Se tiver no processo seletivo, fazendo a entrevista, enfim, você já sabe que a medição para esse caso aí ela tem que ser maior do que 18,50. Ok? E aí vem o segundo ponto, que é a coincidência que vai estar marcando aqui no tambor. Vou apagar aqui essas linhas, que a gente já sabe que já tem 18,50. E aí vamos para a questão das linhas. Observa aqui que a gente está indo do 15 para o 25, para o 30, ou seja, de baixo para cima. Então, quando você vai girando o tambor, o que é que acontece? Os números eles vão aumentando, ou seja, esse tambor aqui ele vai da marcação 0 até a marcação 50, né? Ou marcação 1 até a marcação 50. Então, quando você vai girando, que o micrômetro vai abrindo, significa que ele vai do número menor para o maior. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Se você for observar, a gente tem aqui 20, 21, 22. E por que eu estou marcando aí exatamente nesse ponto? Porque essa linha central aqui do micrômetro aqui é que vai me dar base agora, para saber de fato qual é a medida. Então, se você observar, aqui a gente já tem 20, aqui a gente já tem 21 e aqui tem 22. Ou seja, a medida está entre 0,21 e 0,22. Agora, qual é a medida? Nesse caso aqui, dessa imagem, eu vou apagar aqui novamente para ficar melhor. Nesse caso dessa imagem, observa que a linha ela não está coincidindo em nada. Ou seja, ela está aproximadamente no centro, né? Vamos considerar que ela esteja aí no centro. Então, significa que ele passou o 0,21, que seria essa linha aqui, e está para chegar no 0,22. Então, a gente vai considerar aí que o valor seja 0,215. Né? Aí, por que o 5? Esse 5 aqui ele está representando a metade da linha. Ou seja, a gente tem aqui décimo, centésimo e milésimo. Então, esse valor aqui que a gente encontrou, a gente vai somar com o 18,5. Então, no caso, a gente teria já 18,5 mais
0,215. Né? Então, nesse caso aí, o resultado final seria 18,715 milímetros, né? 18 milímetros, 715 milésimos, né? Então, a gente teria 18,715 milésimos de milímetro. Seria esse o valor, né? Ou é esse o valor aqui indicado. Agora, a precisão ela toma como base a coincidência dos traços, né? E nesse caso aí ele não está coincidindo, então a gente supondo que ele está ali no centro, né? Então seria esse o valor aí de indicação desse micrômetro, tá bom? A gente vai ter mais alguns exemplos, a gente vai fazer mais 2 exemplos, né, nos outros vídeos sobre micrômetro, aí para fechar bem essa parte aí de leitura. Bom, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismo, né? Hoje a gente vai estar fazendo análise de composição, né, de um guindaste manual, né, o famoso monta-cargas, né? Então, o que é que acontece, né? Toda vez que você for analisar um sistema de transmissão que ele tenha como base o içamento de cargas, né, você deve levar em consideração que para que o içamento ele venha ocorrer, algumas características devem ser consideradas, né? Exemplo, vou passar aqui, você vai ter relação da altura que vai ser necessário realizar o içamento, né? Essa relação da altura ela vai estar nos dando uma situação com base na carga que vai ser elevada, né? Ou seja, a força da gravidade ela vai estar interferindo diretamente nessa massa que vai ser içada, né? Então aí você vai ter uma relação, né, de força-peso a ser considerada, né? Essa relação dessa força-peso ela vai estar implicando diretamente na própria resistência do cabo de transmissão, né? Nesse caso aqui a gente está levando uma situação onde trabalha por polia, né? Ou rodana, né? Como você queira chamar. Então ele vai dar essa relação aqui para essa transmissão, né? Então você também tem que ter a relação da resistência do cabo. Outra situação é o sistema de transmissão que você vai ter e a relação que você vai ter também de alavanca, né? Então nesse caso aqui supondo que seja uma relação manual, né? Fora isso você vai ter também o próprio comprimento, né, do cabo que você vai estar utilizando, ou seja, a distância com base no elemento de acionamento inicial e no elemento que vai estar proporcionando o içamento, né, você vai ter também essa distância, né? Então basicamente quanto maior a carga, maior vai ser a distância para realizar o transporte com uma determinada característica de força, né? Então basicamente são essas informações e entra aí um detalhe que é o seguinte, né? Dependendo da situação, fazer análise do trabalho realizado com o trabalho efetivo que implica diretamente na característica de atrito do sistema de transmissão, né? Nesse caso aqui, como é uma relação manual, a gente vou desconsiderar o atrito para o processo, para o cálculo, mas basicamente o atrito ele vai estar com base na relação de eficiência, né? Então quanto menos eficiente, maior o atrito, maior vai ser a necessidade de força aí para ocorrer o içamento. No próximo vídeo a gente faz um cálculo falando sobre essa questão de içamento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, no nosso vídeo da parte de mecanismo, né, referente à elevação de carga. A gente falou no último vídeo sobre a composição, né, no que diz respeito aos esforços, né, que ocorrem nesse sistema de transmissão, né, o içamento de carga manual, levando em consideração aí rodanas aí cabo. A gente vai estar fazendo outros vídeos, né, na próxima semana sobre esse tipo de transmissão também. Bom, o que é que a gente deve ficar atento? Primeiro ponto, a característica da carga que vai ser elevada, né, que aí no caso é o FG, né, que vai ser justamente a relação da massa vezes a gravidade que você vai estar içando. Então nesse caso aqui a gente está supondo que essa carga aqui ela vai te dar uma força, né, de 2 kN. Né? Outro ponto é qual é a altura que tu vai estar içando, né? Então a gente está considerando aqui que a gente vai necessitar içar por 1 metro de altura, né? Essa aqui vai ser a altura aí do içamento, né? E a outra característica é qual é a força que vai ser aplicada para a transmissão, né? Então nesse caso aqui a gente está considerando que a força que vai ser aplicada, né? Ou seja, quem for girar esse sistema aqui, ele vai estar aplicando 50 newtons, né? É justamente a relação aqui de força. Então, com base nisso aí, a gente tem como encontrar o S1, que é justamente essa relação aqui desse cabo, ou seja, qual é o cabo, qual a distância que vai ser necessária para que você tenha esse içamento, né? Então, nesse caso aí, a relação é justamente essa. O S1 vai ser igual a FG, né, a força em kN, vezes a altura dividido por F1. Então a gente vai poder encontrar, né, essa distância aí do cabo.
Então, substituindo os valores, Fg que é 2 kN, transformando para Newton, vai dar igual a 2.000 newtons, multiplicado por 1, que é a relação da altura, dividido por 50 newtons, né? Então, você tem multiplicando 2.000 newtons por 1 metro, você vai ter 2.000 newtons metro. E aí, no caso, como você tem newton por newton, você pode estar cortando, e aí vai encontrar apenas o valor em altura, 40 metros, né? Ou seja, o valor em distância, né, do cabo S1, que precisaria justamente aí de 40 metros. Agora, por que 40 metros? Por causa da relação da força, ou seja, a força aplicada ela está muito baixa, ou seja, 50 newtons, né? Então, quanto maior ou quanto menor a força, mais distante vai ser essa relação, né, de braço de alavanca, vamos assim supor, para poder estar içando o elemento, né? Então a gente está levando em consideração aqui 2 kN, né? Então 50 newtons, se você aumentar essa força, consequentemente a relação do cabo ela vai da distância do cabo vai ser menor. E também ocorre o inverso, né, proporcional, né? Ou seja, se a força for menor, mais distante vai ter que ser o cabo, tá bom? Próxima semana a gente faz outros vídeos aplicados a essa relação de içamento de cargas, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!